a gente criou um problemão no Brasil. Porque a gente colocava, por exemplo, um escravizado negro na senzala para se deitar com várias mulheres. Lembra até no caso da cena de uma novela, acho que era assim A Moça ou Cabocla, não sei, de 14, 15 anos atrás, em que você tinha uma cena assim super ultra mega pesada, né, até para uma novela das 6 horas da tarde, de um negro apanhando no tronco, né, novelas de época da Globo tem até em alguns casos, né, a questão da escravidão. E eu lembro até hoje que esse ator, né, esse cara lá no papel, esse personagem disse: eu tenho mais filhos nesta senzala do que a somatória de todos os dedos das mãos e dos pés de todos os escravizados, todos os escravos que estão nessa senzala. Tá? Aqui a gente tem que trabalhar só um pouquinho a questão de escravo e escravizado. Os negros, eles não eram escravos, eles foram escravizados. É diferente, né? Quando você fala que é escravo, você meio que passa a conotação de que ele nasceu para aquilo, de que ele é escravo desde que ele nasceu. Então é importante a gente conflituar contra, questionar esse termo escravo. Ele não era escravo, ele era escravizado. Pense nessa diferença. Ele foi obrigado a estar numa condição que ele não queria. Então, para a gente demonstrar mais respeito, a partir de agora, vamos então usar somente o termo os escravizados, para que você entenda. Ok? Voltando a falar sobre essa cena da novela, ali eu percebi realmente que foi um problema criado entre 1850 e 1871. Por quê? Porque se você proíbe a entrada na costa brasileira, ó, aqui ó, essa parte aqui do meu corpo é a costa brasileira, aqui o meu braço é tudo mar. Daí chega um barquinho de Portugal, dando melhor, da África, com vários negros no convés do navio, na parte de baixo lá do navio, etc., comendo sal, fazendo as necessidades do mesmo local que comia, tipo, gente, se você puder ver quantidade de africanos que eram colocados dentro do navio, você vai perceber a covardia que fizeram. Muitos chegavam já mortos na costa brasileira porque as condições eram precaricíssimas, né? E quando você proíbe a entrada de pessoas que vêm da África para serem escravizadas, o que acontece no Brasil? Eles começam a colocar, né, alguns homens para se deitar com as mulheres para que pudessem ter filhos à torta e direito. Então, o negro escravizado, ele era, em alguns casos, utilizado como um touro que engravidava as outras africanas, né? E essa cena de novela mostra perfeitamente isso, né? Imagine o cara ter mais de 100, 200 filhos, porque ele era usado somente para isso, para que ele se deitasse com algumas escravizadas, né? Com algumas negras escravizadas, e tivesse filho, porque quanto mais escravo, melhor, mais mão de obra. E olha só, eles foram dando uma lei por lei, libertando, né, os negros escravizados aos poucos. Primeiro proibiu o tráfico negreiro, daí criou esse problema aí, no caso, até, né, de saneamento social, tá ligado? Porque imagine o absurdo que você tinha de incestos, por exemplo, de crianças que nasciam com um problema de encefalia ou qualquer outro defeito congênito. Beleza. Daí a segunda lei, né, que foi libertando o afrodescendente da escravidão, ocorreu em 1871, a lei do ventre livre, que já resolvia esse problema. Não adianta agora os donos de escravos quererem, né, os donos de escravizados quererem ter 60, 70, 80, 90 escravos novos recém-nascidos por ano e aumentar a quantidade da mão de obra. Porque a partir dessa data, qualquer pessoa que nascesse na senzala era considerada livre, que foi a lei do ventre livre assinada em 1871 no Brasil. E o nome já diz, ó, lei do ventre livre. O ventre livre, o que sai do ventre agora é livre. E resolveu esse problema aí, no caso, né, da questão dos incestos, por exemplo. Em 1885, então veja, vide, estamos há 3 anos da Lei Áurea. Lei Áurea 1888. 1888. Não esquece. É 1888.
1888 foi a Lei Áurea que libertou os escravizados, né? Os chamados escravos no Brasil. E a lei de 1885, que é a terceira, a lei do sexagenário. Sexa 60, ou seja, todos os afrodescendentes escravizados no Brasil, a partir de 1885, numa data específica, eu não anotei aqui a data exata, mas foi no ano de 1885, existiu o aposentamento, né, a aposentadoria, ou seja, o retiramento desta pessoa da escravidão. Ela era livre após os 60 anos. Então repare, desde 1871 quem nascia já era livre. Em 1885, né, eles basicamente promulgam uma lei que dá ao afrodescendente escravizado, a partir do momento que ele completava 60 anos, a soltura. Ele estava livre, né? Então, foram essas 4 leis que libertaram totalmente os escravos. Entre 1850 e 1888. Então, no espaço de 38 anos. 4 leis. Uma, então, a cada 10 anos, em média. 1850 proíbe o tráfico negreiro no Brasil. O tráfico, né, de escravizados oriundos da África. 1871, a lei do ventre livre, ou seja, os nascidos a partir daquele ano, daquela data específica que não tem aqui, 1871, eram livres. Depois, retiram os escravizados com mais de 60 anos. E por último, em 1888, é assinada a Lei Áurea, que proíbe de vez a escravidão no Brasil, e todos eram a partir daquela data, que é 20 de novembro de 1888, assinada a Lei Áurea, que hoje é, né, no caso, né, comemorada em algumas cidades, na maioria das cidades do Brasil, né, na realidade é um feriado, como o Dia da Conscientização Negra, né? E o que os brancos fizeram com os negros, né, nessa questão da escravidão é imperdoável. Então, é até por isso que não existe racismo com o branco aqui. Não vai existir, porque o branco basicamente não tem um passado traumatizante como o negro tem, né? E o racismo, ele depende disso, depende desse item. Vamos lá, continuando aqui a nossa aula. A questão do racismo hoje, tá? No século XX a gente tem, né, no caso, né, a solidificação de algumas leis. A gente passou o século XIX, deixou o século XIX para trás, ainda teve que acostumar a população, mas ainda existe muito racismo. A Lei Áurea foi apenas há quase 131 anos. Mesmo assim você tem, né, casos de racismo, não é um assunto superado no Brasil, existe ainda muito preconceito. E o movimento negro, ele tem que existir, ele deve existir exatamente por isso, para equalizar esses direitos. Vou destacar aqui do século XX, a lei de 1951, né, sobre discriminação racial, chamada de Afonso Arinos, 1951, então 49 mais 20, 69 anos atrás, 70 anos atrás, né, que proibia o racismo. Só que essa lei, ela ficou muito furreca, muito ineficaz, porque não existia, né, nenhum momento que estava claro que a pessoa teria que ser presa, então não aconteciam prisões. A lei proibiu o racismo, mas não punia, então virou algo ineficaz. E essa lei foi substituída somente, né, de certa forma, né, substituída em 1989. Eu tinha 1 ano de idade. A partir desta data, que eu não tenho a data aqui? Não tenho a data. A partir de 1989 surge a Lei K.O. O que seria a Lei K.O.? A Lei K.O., ela tipificou o racismo. Enquadrou o que era o crime de racismo. Seria, no caso, todo crime, né, de ofensa, de injúria racial contra a honra pessoal, a cor, a raça, a etnia, a religião ou a origem da pessoa. Tudo isso foi enquadrado como uma lei, né, inafiançável, que, né,
que obrigava a prender a pessoa, né? Inafiançável, ou seja, sem fiança. A pessoa, por injúria racial, ela seria presa. E essa lei, ela existe há apenas 31 anos. Vai completar 31 anos esse ano, né? Então é muito recente. Então o movimento negro, ele deve existir, ele tem que existir. Você tem que saber basicamente para que serve, né? Qual a importância do movimento negro, né? Essas duas leis que eu destaco aqui no século XX, durante o século XX, vai aos poucos diminuindo o racismo. Porque essa lei de 51 para 89 do século passado, né? Todo esse tempo você tinha pessoas brancas que provocavam pessoas negras. Você cria ainda uma situação que tá prescrito lá que é proibido, mas quem vai me proibir? Não tinha nenhuma pena, não era um crime, não era bem resolvido. Daí em 1989, a partir do momento que fosse caracterizada e comprovada, né, a questão de racismo, né, a injúria racial, seja também contra a religião, origem, etnia, raça, cor, achei muito bacana dar todos esses detalhes aqui dessa lei, né, a Lei KO de 89. Foi enquadrado o crime de racismo, foi, né, significado, explicado, entendido o crime de racismo. Hoje, questão do racismo. Ainda existem racismo. Onde é que acontece, né, crimes raciais? Na mídia, principalmente em estádios de futebol, existem muitas. Isso mostra como é o povo. O povo, ele é racista. É uma coisa que já está, né, nas nossas veias culturais. A gente já escuta desde o berço insultos racistas, piadas racistas. E não passar isso pra frente é a melhor coisa que você pode fazer na vida. Não dar risada ou não compartilhar piadas racistas. Piadas racistas é crime também, né? E só quem é negro sabe o sofrimento que é, né? Você ser insultado pela sua origem, tá ligado? É uma coisa que você não muda. E não existe origem melhor ou pior. Existem apenas origens diferentes. E o ser humano, ele é diferente. Ao mesmo tempo que ele tem muitas coisas iguais, ele tem muitas coisas diferentes também. E a gente tem que saber respeitar essa diferença. E então associar a cor escura ao mal, associar a cor escura como algo negativo, associar a cor negra a algo que não tem valor, é racismo. É racismo. E no nosso país é punido com prisão, né? Há racismo, principalmente em estádios de futebol, que você vê muito na mídia. Há racismos em universidades. Hoje, né, no caso, nós temos uma lei, ainda bem que existe essa lei para poder equiparar um pouco. Mas antes dessa lei, a gente tinha apenas 2% de pessoas negras nas universidades. Hoje a gente já se aproxima de 17%. Um dado que eu vi alguns anos atrás, já deve estar bem diferente, mas, poxa, de 2% para 17% em menos de 20 anos, né, do sistema de cotas. E aí, você é a favor ou contra o sistema de cotas raciais? Hoje, no Brasil, toda universidade pública obrigatoriamente tem que dar 20% das vagas para alunos negros. Você é contra ou a favor? Por que você é contra? Por que você é a favor? Se você é contra, você pode se posicionar contra, dê a sua opinião sem ser racista. Racismo é crime, não é opinião. Racismo é crime e está prescrito em lei. E a biologia nos mostra que nós somos muito iguais, né? Eu, enquanto branco, para com negro, índio, chinês, japonês. Nós somos muito iguais para ficarmos apenas, né, colocando o dedo nas diferenças. Entende? Né? Mais ou menos o que eu quis dizer. Em universidades você tem alguns alunos cotistas que são provocados, que sofrem racismo. Onde mais? Redes sociais você tem